Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Atos, capítulo 20, a partir do versículo 7 ao versículo 12. E aqui o apóstolo Paulo ele está na cidade de Troade e ele vai partir dessa cidade no dia seguinte, ele vai embora. Então reuniu-se todos os discípulos aqui, vários discípulos, nessa cidade, para partilhar o pão. Vamos acompanhar aqui a leitura, que diz assim, ó. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou as suas palavras até a meia-noite. Então, nós vemos que os discípulos estavam reunidos para partir o pão. Esse partir o pão é o sacramento, a ceia do Senhor, que eles estavam reunidos ali. Repare que aqui, não é Jerusalém, é uma cidade gentia, e é o primeiro dia da semana que eles estão reunidos para isso, para tomar o sacramento. Atualmente na Igreja de Jesus Cristo, nós tomamos também o sacramento e se reunimos aos domingos, tá bom? Mas a igreja também ela tem em Jerusalém. E lá em Jerusalém, a igreja parte o pão e faz a reunião no sábado, porque é cultura do país também. Então eles guardam lá no sábado, E para nós aqui é no domingo, tá bom? Então não faz tanta assim diferença, se é o sábado, se é o domingo. O importante é nós nos reunirmos para fazer a ceia do Senhor, tá bom? E também acreditamos, que por conta da ressurreição de Jesus Cristo, nós a partir desse tempo a gente começou então a guardar o domingo como o dia do Senhor, tá bom? Mas lá em Jerusalém, por exemplo, se guarda no sábado. Então não tem tanta questão sobre isso aqui, tá bom? Aqui também diz, que o apóstolo Paulo ele estava discursando a essas pessoas. Não sabemos a hora que começou o discurso dele, mas prolongou até a meia-noite, Ficou até tarde ali falando, Então, quantas coisas ele deve ter falado. Na verdade, esse serão aqui, que Paulo está fazendo, algumas igrejas também chamam isso de vigília, Porque Paulo ele começa a falar antes da meia-noite, já prolongou até a meia-noite, Então, não sabemos que hora começou, mas foi bastante coisa que ele tinha falado. Mas isso vai varar a madrugada, Vai terminar aí 5, 6 horas da manhã aqui. Ele está reunido com essas pessoas. E algumas igrejas chamam isso de vigília, Ficar a noite toda ali orando, lendo as escrituras, estudando, tá bom? Então vamos continuar aqui. O versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. As luzes aqui é lamparinas, não tinha energia elétrica ali. Estava um local bem iluminado ali para eles estarem reunidos, Geralmente à noite assim é muito frio. Então, muitas pessoas reunidas num lugar só, aí o lugar fica quentinho, bem aconchegante. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu desde o terceiro andar, tomado de sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, que foi levantado morto. Bom, então aqui tinha um jovem chamado Eutico, que ele estava sentado na janela. As janelas, não tinha vidros como hoje em dia, As janelas elas eram de madeira ali, para abrir a janela, fechar, eram madeira. Só que a janela estava aberta, porque é um local fechado e precisa entrar ventilação. Então o jovem estava sentado. Veja quanta gente estava ali, nesse cenáculo, para ouvir as palavras de Paulo, para partilhar o pão, prolongou até meia-noite, vai continuar, varar madrugada dentro aqui. E eu achei isso muito interessante, que às vezes a gente está na igreja e quer que termine logo, para ir para casa, para almoçar, a gente fica preocupado com questão de horário. Não, veja aqui como eles estavam com sede da palavra, como eles estavam reunidos com essa sede da palavra aqui. E claro, tanto tempo no lugar só, esse jovem chamado Eutico aqui, ele acabou dormindo ali, dormindo e caiu, um sono pesado, caiu e acabou morrendo. Aqui diz que ele foi levantado morto. Quem está escrevendo essas palavras, é o próprio Lucas, que é médico. Ele sabe aqui então que esse jovem realmente caiu e morreu, Não é que ele desmaiou ou coisa assim, não. Ele realmente morreu, tá bom? E versículo 10. E Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Ou seja, ele vendo aquele jovem morto, ele
saiu lá da onde ele estava, né, na porta do púlpito ali, da onde ele conseguia falar, e foi até onde esse jovem estava, né, e verificando ali que estava morto, né, inclinando-se sobre ele, ele deu um abraço nesse jovem e disse: não perturbeis, né, que a alma dele nele está. Então ele fez ali um processo que esse jovem voltou a viver, né? E ali ele volta, né? E continua o discurso dele, né? A gente vê aqui no versículo 8, ó, 11. E subindo, partindo o pão, comendo, falava-lhes por muito tempo, até a alvorada. Assim partiu. Nossa, veja que o sacramento, o pão, ele foi partido bem depois da meia-noite, depois que esse Eutico, né, ele caiu. Paulo vai lá, faz esse milagre, traz ele de volta à vida, e aí ele volta para o púlpito e continua ali pregando, compartilhando a palavra do Senhor, e vai madrugada à noite. Aqui quando diz até a alva, né, é até onde o sol nasce, né? Então, ou seja, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, que Paulo foi terminar esse discurso, né? E que agradável deve ter sido ter estado lá e ouvir todo esse tempo Paulo, né? Só que às vezes a gente faz como Eutico, né? A gente dorme, né? A gente está na igreja, está acordado, mas você não está prestando atenção no que está sendo falado. É como se você estivesse dormindo também. Então nós temos que prestar atenção aí nos discursos, né? O versículo 12 também diz: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados, né? Então aqui mais uma vez no versículo 12 mostra que realmente esse jovem ele havia morrido, porque levaram ele vivo, então ele estava morto antes, né? E Paulo fez ali uma cura que trouxe ele de volta à vida, né? Então é grandioso. O que nós podemos aprender aqui, né? Que aqui, de acordo com o que Paulo está compartilhando, no primeiro dia da semana eles se reuniram para tomar o sacramento. O sacramento na igreja a gente coloca numa mesa, né? O pão, a água. No Oriente Médio, né? Desde a época de Jesus Cristo, comer na mesa, chamar uma pessoa para comer na mesa significa comunhão, amizade. Então veja, não dá para pôr uma mesa na igreja que todo mundo vai lá comer, mas significa estar com Deus, proteção. Por exemplo, lá em Salmos 23, versículo 5, Davi ele diz: prepara uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Prepara uma mesa é preparar uma comida. Quando você convida uma pessoa para estar na sua casa, eu estou falando na época em que as escrituras foi escrita ali, significa amizade, significa proteção. E quando nós vamos tomar o sacramento na igreja, também significa que nós estamos se protegendo, estando com o Senhor, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar, né? Que nós possamos não ter pressa de voltar para a igreja, e sim desfrutar da companhia dos irmãos na igreja, mesmo depois do sacramento, depois das aulas, fica um pouco mais, conversa com os irmãos, é importante essa associação, essa amizade com outras pessoas, isso muito nos fortalece, tá bom? Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.